Olá, mais um episódio do Pode Vivi? Nesse episódio, eu tenho para você o melhor da liderança feminina. Trouxe aqui como convidada uma pessoa que é mãe, que é guerreira, que está ativa na liderança feminina e que vai trazer para nós vários insights sobre liderança, sobre comunicação, sobre temas que estão envolvidos entre todas as áreas que nós vamos tratar aqui. Com vocês, Luciana Passadori. Olá, obrigada, Vivi, que honra estar aqui com você. É uma honra, assim, ter presenciado no nascimento desse podcast, estar presenciando o sucesso desse podcast, o nascimento dele que eu vi nascer, né? Exatamente. E agora o sucesso dele. Uma honra estar aqui, Vivi. É muito bom você colocar esse ponto, porque sim, né? Liderança feminina, de acordo com essa iniciativa da segurança que nós temos, quando uma mulher olha para outra e fala, vamos, vai. Então, uma das lives que eu intermediei aqui entre você e o Reinaldo foi exatamente isso que você fez, né? Vamos, Vivi, vai. E daí logo depois veio o projeto do... É verdade, e eu acho que esse é um dos principais pontos, se não posso dizer o mais importante. É uma mulher incentivar a outra, esse é o princípio da sororidade. E que eu acredito muito e que eu torço para muitas mulheres, né? Esse trabalho que eu desenvolvo já há bastante tempo e que vem acontecendo desta forma. Então, isso é a prática. Lu, sororidade é algo que acho que bastante gente ainda não se conectou no sentido de saber o significado dessa palavra, entender os aspectos e os impactos dela. Traz um pouquinho disso para nós. Sororidade, gente, acho que vamos simplificar, assim. Acho que muita gente já ouviu falar de fraternidade. Fraternidade é o termo, né, que a gente usa para quando fala que homens, né, pessoas, são amigos, companheiros, que estão próximos. Isso é fraternidade. Quando a gente fala desse lado da liderança feminina, a palavra utilizada não é fraternidade, é sororidade. Ou seja, uma mulher torcendo pela outra, incentivando a outra, isso é extremamente importante. Então, sororidade, a palavra soror, quer dizer isso, apoio, irmandade, compreensão, incentivo, isso é sororidade. Maravilhoso, já iniciamos bem aqui aquecendo o tema. Diz para mim, Lu, como é que nasceu essa vontade, essa intensidade com relação à liderança feminina? De onde veio? Acho que o princípio da liderança, Vivi, ele nasce na autoliderança, né? A partir do momento em que você se vê perante uma equipe e que você leva um susto, fala assim, poxa, tem pessoas abaixo de mim que eu preciso dar um direcionamento, preciso mostrar o caminho, como eu faço isso? E se você não souber quais são as suas potencialidades, ali você fica e ali você se afunda. Então, a liderança ela começa quando você descobre as suas potencialidades e aí sim, descobrindo o que você faz de melhor, a forma como você se autolidera, você ganha, digamos, moral para liderar outras pessoas. Mas sem a autoliderança, eu não acredito numa liderança verdadeira. Então, para mim, começou a partir do momento em que eu aprendi a me conhecer, me autoliderar e, assim, fazer uma liderança por inspiração, né? Que as pessoas olhavam e falavam assim, puxa, que interessante, eu quero fazer como ela, quero seguir o que ela está fazendo. E aí passou a fazer sentido o que é liderança para mim. E dentro disso a missão que você desenvolve, né? Sim. Lu, eu tenho algumas mentoradas em inteligência e negócios e esse mercado crescendo muito, né? Então, as mulheres sempre vêm realmente com uma voz mais ativa, estamos aí conquistando diretorias, gerências e até mesmo padrões em que a imposição, em que naturalmente os cenários, eles vêm em benefício da mulher para ser estimulada e para praticar essa autoliderança que você colocou agora. Como é que você vê as organizações? Eu sei que você está muito atrelada também a diretoras, né? A todas essas pessoas que vêm no nível de gestão de cargo mais alto, CEOs se destacando e tudo mais. Nossa, Vivi, eu tenho acompanhado nesses últimos, acho que pode dizer os últimos 5 anos, um movimento muito interessante de as vozes saindo, né? As vozes ecoando.
processos de liderança feminina sendo valorizados. Então, ou seja, as empresas buscando uma equidade de gênero, não só da liderança feminina, mas como também de diversidade racial, diversidade de gênero. Isso tem acontecido em muitas empresas. Mas quando a gente fala de liderança feminina, isso tem acontecido, tem aumentado o número de mulheres em cargos de liderança. O que acontece é que muitas dessas mulheres não se sentem 100% prontas para assumirem um cargo de liderança. E aí, Vivi, a pergunta que eu te faço é assim, né? Precisa estar 100% pronta? Não. Vai chegar essa hora, né? Não existe estar 100% pronta. E muitas vezes muitas mulheres ficam assim esperando estar 100% especializadas, 100% tecnicamente perfeitas, 100% naquela competência, naquela potência de se posicionar corretamente. E esse 100% é ilusão. Então, gente, é assim, o que eu acredito é que vai caminhando no seu processo e vai assumindo cada vez mais o seu lugar. Não fique esperando estar perfeito, mas assuma o seu lugar. E as empresas estão buscando, mas precisa ter essa predisposição também. Então, nos processos que eu desenvolvo, com o Alma, aceleradora de liderança feminina, quanto o Autoliderança, e mesmo nas mentorias diversas que eu faço para a liderança feminina, o que eu venho incentivando vai. Não precisa ir aquele jargão, vai com medo mesmo, não é bem assim. Vai, mas se prepara, não precisa chegar no 100%, mas se prepara adequadamente e assuma o seu lugar. Maravilhoso. Você já se viu numa situação dessa? Querendo ali assumir uma cadeira, uma posição, mas por algum motivo travou. Não teve essa iniciativa, esse próximo passo. Dentro do tema que nós estamos tratando aqui, Lu, eu acho que é muito interessante a gente observar o caminho que é aberto para outras mulheres. E eu vejo você fazendo isso em relação... Eu já participei, viu, gente? Ela falou aqui do Autoliderança, do Alma, de alguns treinamentos que a Lu faz. E a condução, e ainda mais, né? Que a gente falou de uma Luciana como liderança feminina, na essência, que foi um dos treinamentos que eu também fiz com a Lu. E nós olhamos para esse cenário de uma forma muito carinhosa. Nós, como participantes do grupo, entendemos a importância que tem quando a voz de uma mulher ecoa, quando ela vem de fato para o jogo. E nesse tema liderança, isso é importantíssimo. Dentro dos treinamentos que eu já acompanhei, e tendo ali muito a visão direcionada para a inteligência de negócio, é que assim... Cara, quais são as feridas que precisam ser curadas para que você realmente desabroche? Isso acontece muito nos treinamentos, né, Lu? Muito. A Vivi falou do Essência. O Essência é uma imersão. A gente fala que é um retiro, porque a gente trabalha muito com esse processo intra, né? Então, a gente aplica várias meditações. É um processo que eu desenvolvi junto com a Maiana Neiva. E no Essência, é interessante porque a gente trabalha o equilíbrio entre o feminino e o masculino, né? Muitas mulheres, é interessante isso, porque muitas mulheres se masculinizam achando que, se masculinizando, ela ocupa melhor um papel, né? E não é isso, né? Existe um equilíbrio. As duas forças são importantes, a força masculina quanto a força feminina. E esse equilíbrio é o que vai te levar no lugar que você deseja. E o Essência a gente trabalha muito isso. É um curso que foi inspirado na Jornada da Heroína e ele tem uma profunda reflexão sobre esses processos, né? E foi bárbaro, porque assim, as descobertas são individuais, personalizadas e é de cada participante, né? Não tem teoria, é como se a gente estivesse segurando um espelho na frente, falando assim, olha aqui, olha o tamanho que você é. E muitas vezes você não acredita. E esse processo é interessante porque tanto no o retiro do Essência
e o alma são dois processos imersivos, mas são completamente diferentes. O essência, ele é muito do processo meditativo. O alma é da experiência. São experiências emocionais que a gente provoca para que cada uma reflita e perceba qual é o padrão comportamental que não está funcionando, não está dando certo na sua vida e que mude. O alma, eu estou fazendo agora com a Mafone Odara, que é uma potência maravilhosa e que estamos fazendo juntas e tá um sucesso. A Vivi fez a última turma. Tô poderosa. E eu vou te falar, a nossa próxima turma será em setembro e eu vou te falar que a gente já tá, a busca tá assim enorme. Sabe por quê? Porque as mulheres estão despertando para isso. Não adianta você aprender todas as técnicas do mundo se você não se controla, se você não percebe o que você tem de melhor, qual é o seu potencial. Então, essa é a busca. Então, o alma vem para isso, para te oferecer experiências para que você fale assim, puxa, eu não quero fazer isso mais na minha vida. Toma consciência. Tomou consciência, muda padrão comportamental. Então, a proposta é essa. É maravilhoso você colocar todos esses pontos, porque eu venho numa revisitação, né, de tudo, nada de spoiler aqui, mas é o resultado final, né, de fato, como você entra, como você se transforma e como você sai desses eventos, com maior energia, com uma questão real de propósito, que você acaba se conectando com a sua essência e trazendo para fora várias situações que você pode engajar a sua própria autoliderança. Você falou também sobre a questão dos mundos, né? O mundo feminino com o mundo masculino, e uma das questões que eu tinha aqui é como que nas organizações essa competição pode ser saudável, no nível de, puxa, se eu entendo o meu papel, exerço também, que é o equilíbrio das duas energias, como você bem colocou, e eu exerço isso muito bem dentro de um desenrolar de uma situação, de um conflito. Nós estamos sempre visualizando conflitos em inteligência de negócio, então é muito importante comportamento, que é uma das coisas que a Lu colocou, dentro do contexto o equilíbrio entre essas energias e assumir o seu próprio papel, porque na verdade não há necessidade de você ficar vestindo uma carapuça, uma questão ali, um personagem que não é você. E, Lu, você nem sabe disso, mas antes do convite da Passador, nós estamos na sede da Passador e fazendo esse podcast, inclusive, já veio uma questão ali de autoliderança feminina em um outro evento que eu participei, mas sabe quando vem aquela pitada, aquela intuição de assim, Deus, qual é? Porque eu era muito no direito, né, a rigidez do direito e tudo mais. Eu estava muito nesse papel de sair da minha essência e assumir uma posição mais rígida. E aí vieram alguns eventos ali de liderança e tal, e hoje, vivendo esses eventos e imersões, trazendo a essência para fora, e daí nasce podcast, nasce projeto de inteligência de negócios. Então, é muito poderoso conectar esses pontos que você acabou de colocar, para que as pessoas também estejam atentas para isso, né? Nossa, com certeza, Vi. Você sabe que é interessante que as oportunidades vêm quando nós estamos prontas, mas a gente também tem que buscar essa prontidão, a gente tem que se preparar para, né? Então, eu tenho certeza que veio para você no momento certo. Isso é maravilhoso. Mas puxando no que você falou, Vivi, eu estava me lembrando aqui, eu e a Lívia Mandelli demos um treinamento numa empresa de gases aqui no Brasil, e foi muito interessante porque em determinado momento nós sugerimos que foi um workshop de liderança feminina para falar sobre equidade de gênero, que a empresa mudou valores e tal, e a gente precisava reforçar isso para aquelas 60 pessoas, sendo que tinha líderes homens e líderes mulheres. Enfim, o que acontece? Nós passamos algumas cartas para algumas pessoas, cartas que nós fizemos. O meu processo tanto com a Lívia quanto com a Mafone é extremamente intuitivo, então muitas coisas a gente muda ali no momento, e a gente sentiu que a gente precisava trabalhar isso. E nós passamos algumas simulações para as pessoas, umas cartas com perguntas, e a gente pediu para que as mulheres pensassem serem mais diretivas, mais rígidas, mais agressivas na fala,
E os homens, que eles respondessem com mais sensibilidade, respondessem com forma mais harmoniosa, pensando em como agregar a equipe. Ou seja, a gente proporcionou a experiência para o homem pensar com qualidades femininas e as mulheres com qualidades masculinas. E foi extremamente interessante, gente, como muda o cenário e como nós percebemos que é possível e eles também. É simplesmente uma mudança de percepção. E aquela experiência ali proporcionou uma harmonia num time de 60 líderes dessa empresa, é uma multinacional, que foi surpreendente o que aconteceu. Entendeu? Então, assim, vale a pena a gente refletir um pouco o quanto a gente exerce, quais são os papéis que a gente exerce e como a gente faz na prática, né? Exerce na prática esses papéis. E sobre isso que você está dizendo, é exatamente, eu como mulher participante de um treinamento para mulheres, muitas vezes eu não tinha noção ou consciência do impacto que outras mulheres falando gerariam dentro de mim. Então, imagine um homem também nesse contexto, olhando de uma forma carinhosa e amorosa para essa situação, a tal da empatia, né? A tal da outrospecção, como eu consigo olhar e aprofundar numa liderança dentro de um negócio. Nós falamos muito de comportamentos. Poxa, é tão importante, né? Nossa, totalmente. E você sabe que é interessante, você está falando isso, eu estava lembrando que vários dos homens que estavam lá choraram. Uau. Choraram, sabe por quê? Porque eles perceberam nas entrelinhas alguns vícios que não é legal. Por exemplo, eles estavam dividindo, fazendo um Word Café numa mesa, dividindo algumas ideias. E aí ele levantou para falar qual foi a interpretação da mesa, com 8 pessoas, né? E aí ele falou assim, então, as meninas aqui... A gente falou assim, meninas? Que meninas? Ele falou assim, as minhas colegas, líderes, elas falaram, foram pequenos toques num workshop de 8 horas que foi mudando a percepção, assim, gigantesca. Agora, você sabe onde realmente muda? Quando realmente muda? Quando esses homens, eles se tocam que tem uma filha em casa. E quando a gente puxa lá para a filha deles. Fala assim, puxa, olha, poderia ser sua filha vivenciando isso aqui. Uhum. Como seria para você? Aí a lágrima vem. A lágrima vem porque toca num lugar onde é verdade. Onde o sentimento é verdadeiro. Ali, Vivi, você pode ter certeza absoluta que tem uma mudança de padrão. E essa provocação, né? Porque eu vejo muito essa aplicação nas imersões que eu fui, é o que destrava realmente, é o que traz a transformação e não necessariamente aquela curva de ensino que vai e baixa. Ali você tem uma real sensação, é uma verdade, né? E que altera hábito, padrão. E como impacto, é importante, né? Dentro das organizações, né, Lu? Nossa, muito importante, gente, muito importante. A gente está tendo, gente, assim, é muito triste falar sobre isso, mas assim, a gente está tendo um efeito Trump. O que é o efeito Trump? Várias empresas multinacionais estão cortando mulheres dos quadros. Isso, até o Brasil está sofrendo com isso, né? Óbvio, são empresas multinacionais. E aí, gente, a reflexão que fica é o quanto enfrentar isso, o quanto é importante não retroceder num processo, né? Se a gente tem até 2030, a gente tem um pacto com a ONU, de até 2030 alcançar 50% de mulheres na liderança, a pergunta que eu faço o que você, CEO de uma empresa, tem feito para alcançar esse número? De que forma você tem investido em treinamentos, valorizado mulheres, escutado mulheres, trazendo para a mesa questões, ideias femininas, porque o que a gente tem visto, teve uma pesquisa ultimamente, eu não lembro, acho que foi em 2024, da McKinsey, as empresas que têm lideranças femininas, principalmente CEOs, elas aumentaram o resultado vertiginosamente. Uau.
Então, assim, o que a gente está esperando? O que vocês estão esperando? Então, assim, tem que haver esse investimento, né? E tem que ter esse olhar para esse universo que é extremamente incrível. Lá no IVG, eu sou diretora estratégica do IVG, que é o maior programa de mentoria da América Latina. Nós mentoramos 600 mulheres e 600 mentores mentoram 600 mulheres. Ou seja, são 5 horas de mentoria gratuita. Esse programa já acontece há 5 anos, né? E no IVG também nós temos um outro programa chamado Delas para Elas, que são diretoras e VPs de RHs sendo mentoradas por mulheres CEOs das empresas aqui do Brasil. Tem empresas multinacionais, mas a grande parte é aqui do Brasil. E elas também recebem mentorias individuais. Ou seja, nós estamos falando com diretoras de RHs e VPs de RHs que podem fazer diferença assim brutal na forma como dar um encaminhamento na empresa como um todo. Ou seja, cuidando de pessoas, cuidando de estratégias, cuidando de gente. E muitas dessas diretoras, muitas delas querem se tornar CEOs. E aí se inspiram naquelas CEOs que estão ali falando. Mentorando. Ou seja, uma mulher inspirando outra. Então é nisso que a gente acredita, é nisso que eu acredito e que vem dando muito certo. E o trabalho é muito incrível, né? Porque eu vejo que, com relação à mentalidade e com relação a algumas mulheres acreditarem que precisam pedir licença para alguns cargos ou de aprovação de alto nível, enfim, estimular isso cada vez mais e trazer para as organizações a importância do papel da mulher, eu acho que é uma via ali de mão dupla que traz resultado, né? Nós falamos das energias lá que vem a estratégia dentro de um contexto. Claro. É importantíssimo. E aí é o seguinte, é assim, né? Tinha uma crença que o RH cuidava de pessoas. Não, gente, hoje o RH, ele cuida de estratégias, de números, de negócios, de novas frentes, de eventos, de benchmarking. Então, assim, o que é o universo, é né? o universo. Então, assim, hoje nós estamos falando de pessoas que estão ali movimentando muitas cifras assim gigantescas, mas que tem um olhar muito afinado com um propósito, um olhar muito afinado com a liderança feminina, com delicadeza, com a forma como você fala com as pessoas. E aqui na Passadory mesmo a gente fala muito isso nos nossos treinamentos, né? A forma como você fala com as pessoas muda qualquer tipo de negócio. A forma como você se apresenta, a forma como você apresenta um projeto numa reunião de board, isso faz uma diferença muito grande. Então, cabe a todas nós, e principalmente nós, mulheres, homens, hétero, cis, estrangeiro, cabe a todo mundo se preparar para aquilo que você quer. Simples assim. Eu acho que tudo que nós estamos falando relaciona com várias possibilidades ou opções, porque é realmente trazer a essência. A essência não tem masculino e feminino. Não. Ela vem de uma forma... A alma não fluida. tem sexo, né? Exatamente. A alma não tem sexo. Exatamente. E é muito bonito ver o seu trabalho, inclusive, com relação a essas mulheres, porque eu já sei que dá voz e porque eu já sei que tem muita gente que precisa se destacar no mundo. E quanto nós vamos ganhar com essa evolução, né? Como você falou ali, já tem alguma meta, já tem uma situação ali sendo fomentada para que cada vez mais as mulheres estejam em cargos estratégicos. Então, parabéns pelo seu trabalho. Acho que é o primeiro ponto que a gente precisa destacar. Porque tem que ter força, né, Lu? Muita. Não é tão sim, não é tão lindo assim. Não. São muitas dificuldades. A gente, assim, mesmo no processo que eu estou mentorando, que eu estou na direção, ou que eu estou facilitando, como no Alma, no Essência, existe um processo de preparação. O que antecede tudo isso é pesado, gente. Sim, é muito pesado. É muito estudo, é muita responsabilidade, principalmente com relação a tudo que eu preciso entregar. Mas tem uma retribuição que é, assim, absurdamente gigantesca.
que é a mudança daquela pessoa que esteve conosco ali. Então, assim, o que eu observo, por exemplo, no IVG, no programa Nós por Elas, mulheres que não tinham um LinkedIn, que vivia em situação de violência doméstica, que não sabia como empreender, ou que vivia anos trabalhando numa empresa pública porque era arrego de família. Então, assim, sabe, é um cenário que você fala assim, puxa vida, o que falta? Falta conteúdo. Falta mostrar o universo que existe, à parte. Né? E quando a gente mostra, nossa, muitas janelas se abrem. E aí, quando a gente vem para o Alma, que a gente está falando de executivas que vão lá fazer o treinamento, você fala assim, puxa vida, nossa, é pesado pra gente, pra mim, pra Mafô, quando era livre, era pesado, mas assim, pesado no seguinte sentido. Olha a responsabilidade que a gente tem nas mãos de mudar histórias. Né? Histórias são mudadas. Então, assim, quando a gente recebe os relatos de histórias mudadas positivamente, olha, é leve, né? É maravilhoso, sabe? É celebrar, e a gente celebra mesmo, porque é lindo de se ver. E no contexto todo, na construção, né? Porque é bem o que eu disse, não é tão fácil assim, mas quando você se une e tem ali um elo com algumas pessoas que estão no mesmo propósito, né? Por exemplo, as pessoas que estavam lá conectadas na última turma, você fala, cara, eu não tô sozinho. Tem uma leva, né, de gente que está no mesmo... As histórias conectam muito. E é interessante, Vivi, porque assim, a gente fala muito de egrégora, né? E logo no início a gente forma uma egrégora ali, porque as histórias, elas passeiam umas das outras. Sim. Né? Então, é fácil você falar assim, puxa vida, eu me encontrei em tanta história aqui. E aí você percebe que a gente não está sozinha. As dores muitas vezes coincidem. E nessa coincidência de dores é que a gente acha a cura, né? Isso é muito bacana de se pensar, se fortalece, né? E é extremamente importante mulheres terem rede de apoio. Então, assim, em quem que eu posso apoiar quando eu não estou bem? Que seja para uma conversa, que seja para um ombro amigo, né? Isso é fundamental. Ou para mesmo uma puxada de orelha e falar assim, segue em frente, né? Ei, vai. Que é isso? É, isso aí. E são mulheres muito poderosas, né? E independente do nível do cargo hierárquico, eu acho que as mulheres têm muito essa força, né? De acolhimento, de gestão, de gestar, né? De estar ali no... De gestar, isso mesmo. E esse acolhimento, ele se encontra muito no poder da empatia, né? Que a empatia não é eu me colocar no seu lugar, não é nada disso. Mas a empatia é te ouvir verdadeiramente. É uma escuta sem julgamento. A partir do momento que eu te escuto sem julgamento, eu passo a entender um pouquinho do seu repertório de vida. Mas eu não sei o que você está sentindo. Eu estou te acolhendo. Para mim, o verdadeiro significado de empatia é isso. É escutar com acolhimento, com ternura, com afeto, para que você se sinta dessa forma e você sinta esse apoio. Né? Jamais eu vou sentir o que você está sentindo, jamais eu vou sentir o que uma mulher negra sente. Esse não é o meu lugar. Né? Então, assim, é escuta, é atenção, é incentivo, é abrir portas. Isso tem um verdadeiro significado de sororidade. Isso, e como isso passa algumas vezes, como se percebe isso na sociedade, né? Porque algum dos temas que eu falei, puxa, mas como é que eu olho para isso de uma forma diferente? Quando você escuta uma história ou de uma mulher negra, como você disse, e você fala, meu Deus, ainda acontece isso hoje em dia? Então, acontece. Essa última turma do Alma, nós estávamos com bastante mulheres negras, né? E histórias, assim, impressionantes que a gente acha que não existe. Mais. Você sabe que, né, no Delas para Elas, nós fomos na mentoria com a Dilma Campos, que é uma CEO maravilhosa da Praia Nossa. E ela fez uma pergunta para as diretoras, a sala estava lotada lá na Praia Nossa, um lugar maravilhoso. E ela falou assim, queria fazer uma pergunta para vocês. Só tinha ela de mulher preta, tá, gente? Na sala com, sei lá, 30 mulheres.
Ela falou assim, quem de vocês que tem uma amiga negra que senta na sua cama? Foi um silêncio geral. E, gente, olha, assim, é impressionante, em pleno 2025, a gente se sensibilizar com uma pergunta dessa. Né? E é muito triste isso. Eu tenho para mim que a igualdade é fundamental para a sobrevivência. A gente não existe pobre, rico, não existe... Não, gente, a gente vai para o mesmo caminho. Então, assim, sabe? Olha, tenha um olhar mais humano para todos os processos da sua vida. Muitas vezes nós vemos aquela bolha, né? Então, puxa, eu não admito uma coisa dessa, mas eu também não sei que no mundo inteiro isso acontece. Então, acho que isso é realmente dar a mão a um propósito e fomentar e abrir e perceber. Porque acho que falta isso. Inclusive na educação, né, Lu? Total, muito, muito. E assim, precisa desse olhar em todos os aspectos da vida. Não só do profissional, como eu disse mais cedo, as empresas que estão investindo em liderança feminina, em, sei lá, diversidade, inclusão, são empresas que estão despontando. Sabe que o ano passado, Vivi, nós fizemos o Alma para empresas mineradoras de BH, as grandes mineradoras. Foram várias turmas, foram mais de 12 turmas no ano passado. E assim, tinham meninas bonitas, sabe? Meninas arrumadinhas, assim, toda delicada, tal. Ela falou assim, o que você faz lá? Ah, eu sou engenheira, mas eu vou com trator debaixo da terra, na mineração. E eu lidero mais de 30 homens. Uau. Você fala, meu Deus, como eu tenho que aprender com isso, sabe? Mas assim, que coragem, né? De pegar um trator e ir de sei lá quantos metros no fundo da terra, onde extrai ouro. E você pensa assim, tem tantas profissões hoje, né? Que a gente precisa, assim, jogar um tapete vermelho e aprender com essas pessoas que estão fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, aquelas mesmas mulheres que passaram pelo Alma, elas também tinham suas crenças. Então, assim, eu tô lá, mas eu tenho muito medo. Eu tô lá dirigindo o trator debaixo da terra, mas eles me olham com um olhar de julgamento. Teve um dia que eu fui de batom, eles ficaram me olhando. E aí eu não posso mais fazer isso. Então, assim, tinha algumas crenças que precisam ser quebradas, né? E aí, onde a gente encontra a solução para isso? No diálogo, sabe, Vivi? No diálogo é chamar para conversar e para explicar o que sim, o que não, o que nunca, entendeu? E de que forma a gente pode ter um ambiente harmonioso com todo mundo ali junto e todo mundo olhando para um mesmo objetivo. É diálogo. É sobre integração, né? E, gente, nós estamos numa escola de comunicação, liderança e negociação, a Passadori, cuja Luciana aqui é proprietária, junto ao Reinaldo Passadori, que trabalha há mais de 40 anos, eles trabalham a comunicação. E mais cedo um pouquinho, eu estava acompanhando aqui o webinário da Lu, e ela falou sobre isso, sobre coragem. Então, dentro do contexto, a gente está falando de liderança feminina, mas eu acredito que a comunicação, a coragem, essas crenças se aplicam, em especial, nós temos donas de empresa, nós temos donos de empresa. Então, são pessoas que conduzem ali os seus negócios, muitas vezes, nesse medo também, né? De como ter coragem de desbravar, de colocar ali o seu produto, o seu serviço. Assim, é o que eu estava falando antes aqui no webinário, né, gente? A coragem, ela tem que estar intimamente ligada ao seu objetivo, ao que você quer conquistar e se preparar para isso, né? Então, assim, o quanto você está se preparando, o quanto você está estudando o seu mercado, vendo o seu público, vendo a sua audiência, que seja, busca o aperfeiçoamento no lugar que você está, para onde você quer chegar.
A gente fala muito, né, no direito, né, Vivi, que é o status quo, né? E como é que é mesmo? Olha, até esqueci. É o status quo e o status... É onde você está e da onde você deseja chegar. Exatamente. Para simplificar para a galera aqui que trabalha mais uma inteligência focada na simplicidade. Por que isso é importante, né, Lu? Porque traz para a gente um panorama. Então, mundo de inteligência de negócio é exatamente isso. Muitas vezes, quando eu sento com o empresário, e daí talvez você esteja nessa mesma situação, é olhar para aquele negócio no formato que ele realmente é, a realidade do seu dia a dia. E para isso precisa coragem. Muito. Eu preciso de muita coragem para entender o cenário e, de repente, precisar mudar peças. E talvez ter que me ressignificar, porque as minhas crenças trazem ali um contexto. A empresa é a cara do dono. Como é que eu lido com essa frase, né? Isso é importantíssimo no mundo dos negócios. Vivi, esse trabalho que você faz de inteligência de negócios, ele vem muito de encontro com buscar o que é importante, assim... qual que é a essência do negócio e para onde você quer levar esse negócio. Então, fazer esse traçado, a gente está percebendo que é fundamental. Porque se você não tem isso claro, fica patinando. Né? E o que a gente percebe é que muitas mulheres que empreendem ficam nesse patinar porque não consegue se imaginar num lugar de sucesso. Né? E esse é o grande problema. Quando não consegue se enxergar no lugar de sucesso, fica presa num padrão que é pouco, ou mesmo se diminuindo para caber naquele lugarzinho que ela está. E, gente, é muito mais que isso, né? E valorizar isso é importante, porque muitas vezes, Lu, como você colocou aqui, em diversas situações, a coragem de chegar para o empresário e dizer assim, ei, você está olhando para isso? Ou fazer perguntas poderosas para que ele chegue num consenso que, na verdade, quando eu entro com uma inteligência de negócio, a essência do empresário está nesse negócio. Então, eu preciso estimular, da mesma forma que a gente está falando aqui sobre autoliderança e tudo mais. E dentro dessa autoliderança, nos comportamentos que tem empresariais ou nas pessoas que ele se relaciona, isso vai vir, vai fomentar, vai trazer. Então, a autoliderança dela, de quem está nessa frente do negócio é importantíssimo. Total, muito. Está certíssima. Super importante. Para você de casa, se você tivesse que hoje escrever um artigo sobre a sua autoliderança, como seria esse artigo? Vamos fazer esse exercício? O que você acha, Lu? Excelente, excelente. Escrevam, publiquem no LinkedIn, né? E vamos lá, vamos colocar a cara a jogo. É importante. Eu acho que a gente já passou por bastante tema aqui do que a gente precisava trazer com relação a essa educação. Eu sou muito grata por você ter recebido e acolhido o convite, né? Porque estou também nessa vertente. Muitas vezes, gente, eu estou na cadeira do aluno exatamente para entender todo esse cenário e essa tem sido uma cadeira que eu venho recorrente, né? Estou acompanhando agora a Lu em diversas coisas, em diversos treinamentos, projetos, porque faz parte do meu propósito, é algo que muito me importa, porque eu lido também com pessoas, comportamento humano. E daí eu quero te fazer um bate-bola bem rapidinho. Boa. Para que a gente possa trazer para as pessoas aí também um pouquinho de você, né? Lu, sobre o que você pensa, qual é o livro que toda mulher deveria ler? Nossa, olha, tem um livro que eu gosto demais, ele chama Liberdade é uma Escolha, da Edith Egler, que ela é uma psicóloga e ela atende pessoas que passaram pelo campo de refugiados e atende pessoas pós-trauma. Esse é um livro sensacional. Já anotaram, né? Se não, volta aí no tema e vamos colocar nos comentários, né, Lu? Isso aí. Um erro que virou lição. Durante um certo tempo da minha vida, eu deleguei meu sonho. Eu passei meu sonho... Ei, você ouviu isso? Tá delegando seu sonho? Verdade. Isso é importantíssimo. Assim, eu vivi durante muito tempo vivendo o sonho de outras pessoas e não o meu. A partir do momento que eu descobri qual era o meu sonho, quanto eu deveria investir, que no caso é esse nicho de liderança feminina que eu estou trabalhando, nossa, aí voei.
problema é viver o sonho de outras pessoas. Eu não sei você aí, mas eu tô toda arrepiada. Toca o barco, viva o seu sonho. Lu, uma mulher que te inspira todos os dias. A minha avó. A minha avó, gente, ela estudou, ela já faleceu, ela estudou só até a 4ª série primária. Mas eu vou te falar, ela era uma sábia, uma sabedoria, assim, que eu carrego os ensinamentos dela diariamente. Ou seja, você não precisa ter pós-doutorado para você ser sábio. Escute e aprenda com qualquer pessoa. A minha avó, ela me ensinou a vida. Que lindo. Essa daí você pega papel e caneta agora e anota, porque é importantíssima. O que você, Luciana, falaria para a Luciana de 20 anos atrás? Nossa, bom, eu acho que assim, acredite em você. Vai lá, Luciana, acredita em você e acredita no seu potencial e busque a sua verdade. Acho que é isso. Gente, eu disse, ela é incrível, né? Em uma palavra, o que é liderança? Nossa, liderança para mim é um conceito fundamental, assim. Aprenda a se liderar, se conheça. Tenha orgulho de você. Quando você se olhar no espelho, você vai falar assim, cara, você é foda. Entendeu? Quando você fizer isso, você vai poder inspirar outras pessoas. Estude, aprenda com todas as pessoas. Como eu disse, aprenda com qualquer pessoa. Cumprimente todas as pessoas. Seja humilde, no sentido da humildade que eu digo, desse aprendizado mesmo, de aprender com o porteiro do seu prédio. Mas, acima de tudo, respeite todas as pessoas. Então, liderar para mim é isso, é inspirar, é respeitar e, principalmente, abrir caminhos para outras pessoas. Maravilhoso. Antes da última, eu vou dizer para você, curte, compartilha, venha pro canal, se inscreva, porque é importantíssimo um conteúdo como esse, que você não vê todos os dias e que a cada dia eu tenho selecionado muito bem os participantes desse podcast para que você tenha inteligência no seu negócio de acordo com o que está acontecendo, de acordo com tudo que tem de movimento nesse mundo. E a pergunta que fica é, você está liderando a sua própria história? Isso é importantíssimo. Como a Luciana disse aqui, não delegue seus sonhos. Eu acho que, para mim, Lu, eu faço algumas anotações aqui e foi o ponto auge, assim. Não delegue seus sonhos. Quando ela descobriu isso, olha onde essa mulher tá. Então, bora fazer igual. Lu, se você pudesse abrir, assim, um megafone gigantesco e falar para o mundo uma mensagem, qual seria essa mensagem? Nossa, caramba, eu acho que seria assim, acho que não desista dos seus sonhos, respeitem todos os processos, todas as pessoas e curta a vida, né? Porque, assim, curta a vida no seguinte sentido, aproveite todos os momentos, com a sua família, com as pessoas que você ama, com o que você está construindo, mas principalmente tenha um amor assim incondicional por você mesma, porque a partir do momento que você tem esse amor incondicional, as pessoas vão te tratar com o mesmo amor que você tem por você mesma. Agora, se você não se ama, você vai ser tratada com o mesmo desamor. Então, amor próprio em primeiro lugar. Maravilhoso. Lu, muitíssimo obrigada. Foi realmente... Eu tinha mais 288 perguntas, mas, gente, não vai dar tempo. A gente faz parte 2, parte 3. Boa, né? Boa, adorei. Porque, sim, tem um universo aí dentro que a gente precisa pôr pra fora e esse canal é pra isso. Então, muitíssimo obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Eu quero te parabenizar por essa iniciativa. Te agradecer por estar acontecendo aqui no Estúdio Passadori,
que é incrível e que tem um orgulho danado que meus 2 filhos estão cuidando, Gabriel e João Vitor. E agradecer por tudo que você tem feito por você. Maravilha. Obrigada. Faz parte disso. Gente, é isso. Daqui a pouquinho, nos próximos dias, eu vou divulgar para você o próximo convidado. E esteja com a gente nessa energia maravilhosa. Pode, Vivi? Pode, Vivi, pode. Pode, né? Show de bola. Tchau, tchau. E até o próximo episódio.